boa tarde. 8 de março, Dia Internacional das Mulheres. Uma data importante para a gente refletir sobre o que ainda falta para a mulher ser respeitada pelos parceiros no trabalho, na política, no nosso dia a dia. Já avançamos muito em termos de legislação. O Supremo Tribunal Federal também tem atuado para garantir os direitos previstos na Constituição Federal. Mas ainda temos um longo caminho pela frente a percorrer. Eu sou Rafaela Vivas e a discussão em torno dos avanços e os gargalos da nossa legislação no que diz respeito aos direitos das mulheres é um dos destaques do dia. Agora vamos aos demais. Igualdade no trabalho. Termina hoje o prazo para empresas com 100 ou mais funcionários entregarem o relatório de transparência salarial. Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, vota para absolver Geraldo Felipe da Silva, um dos acusados de participação nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. E ainda, a Justiça Federal decide que ocupantes de cargos em comissão podem ser exonerados durante licença médica. O Supremo Tribunal Federal deu início ao julgamento de mais 15 ações penais contra envolvidos na tentativa de golpe do dia 8 de janeiro. Pela primeira vez, o relator ministro Alexandre de Moraes votou por absolver um dos acusados. Anderson Arcoverde tem os detalhes. O julgamento começou hoje em plenário virtual e os ministros têm até o dia 15 de março para registrar o voto no sistema. Um dos casos analisados é contra Geraldo Felipe da Silva, preso pela Polícia Militar no dia do atentado. No depoimento, ele alegou que vive em situação de rua e negou participação nos ataques. O relator, ministro Alexandre de Moraes, votou pela absolvição. No voto, Moraes afirmou que não há provas de que o denunciado tenha integrado a associação criminosa, seja se amotinando no acampamento erguido próximo ao quartel-general do Exército, seja de outro modo, contribuindo para a execução ou incitação dos crimes. Já quanto aos outros 14 réus, Alexandre de Moraes propôs penas que vão de 11 a 17 anos de prisão, pelos crimes de associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. Eles também terão de participar do rateio da indenização por danos morais coletivos no valor de 30 milhões de reais. Ao todo, o STF já condenou 116 acusados de participação na tentativa de golpe do dia 8 de janeiro. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, concedeu liberdade provisória ao coronel do Exército Bernardo Correia Neto, preso na Operação Veritatis, no dia 11 de fevereiro. O coronel é acusado de participar do núcleo de oficiais das Forças Armadas responsável por incitar militares a aderirem à tentativa de golpe para impedir a posse do presidente Lula. Segundo a decisão, Correia Neto deverá cumprir medidas cautelares. A Justiça Federal autorizou o cumprimento de mandados judiciais em investigação que apura fraudes no imposto de renda. A polícia estima que os envolvidos sejam responsáveis por mais de 12 mil declarações fraudulentas. Evne Araújo. A Polícia Federal cumpriu 6 mandados de busca e apreensão. Também foi determinado o bloqueio das contas bancárias dos investigados. A Receita Federal identificou mais de 12 mil declarações de imposto de renda fraudadas, a maior parte em nome de estrangeiros que já foram embora do país. O prejuízo estimado é de mais de 2 milhões e 700 mil reais. A investigação busca provas da atuação de um grupo que inseria dados falsos no sistema da Receita Federal. Com isso, os golpistas conseguiam receber valores da restituição de imposto de renda. Os créditos eram depositados em contas abertas com documentos falsificados. Os suspeitos podem responder pelos crimes de estelionato qualificado, falsificação, uso de documento falso, lavagem de dinheiro e organização criminosa. A Justiça de São Paulo determinou a penhora de um imóvel do empresário Thiago Brenan,
na Fazenda Boa Vista, em Porto Feliz, no interior de São Paulo. A mansão fica em um terreno de cerca de 2.500 metros quadrados e tem valor declarado de quase 10 milhões de reais. A decisão foi tomada pela juíza Adriana Marilda Negrão, em um processo no qual o empresário foi condenado a pagar uma dívida calculada em cerca de 2 milhões e 400 mil reais, referente a um contrato de aluguel. Thiago Brenan ficou conhecido nacionalmente em 2022, após ser flagrado por câmeras de segurança agredindo uma modelo em uma academia de ginástica de São Paulo. Foragido, ele acabou sendo preso nos Emirados Árabes e extraditado para o Brasil. Desde então, já teve 3 condenações em processos criminais em primeira instância por agressões a mulheres. A seguir, igualdade no trabalho para homens e mulheres. Termina hoje o prazo para empresas com 100 ou mais funcionários entregarem um relatório de transparência salarial. As informações em instantes, voltamos já. Termina hoje, 8 de março, Dia Internacional das Mulheres. O prazo determinado pelo Ministério do Trabalho e Emprego para que empresas com 100 ou mais funcionários preencham um relatório de transparência salarial. Essas informações serão utilizadas para evitar que haja diferenças salariais entre homens e mulheres que ocupam o mesmo cargo. Carolina Chaves tem os detalhes. É lei. Desde 2023, homens e mulheres que ocupam o mesmo cargo devem receber salários iguais. A norma alterou a CLT para combater a discriminação no trabalho em razão do gênero. A mesma lei determina que empresas com no mínimo 100 funcionários apresentem um relatório de transparência salarial a cada 6 meses. Para a doutora em Desenvolvimento Econômico e Social, Marilane Teixeira, a diferença salarial é parte de um processo que começa na oportunidade de emprego. A gente tem vários desafios que precisam ser enfrentados. Primeiro, então, as mulheres acessar o mercado de trabalho. Segundo, acessar em condições mais favoráveis, com direitos e proteção. E terceiro, quando acessam, assegurar que os direitos sejam iguais. O prazo para as empresas apresentarem um raio-x da participação feminina termina hoje, 8 de março, Dia Internacional da Mulher. O preenchimento desse formulário deve ser feito por meio do portal Emprega Brasil, do governo federal. As empresas que não cumprirem o prazo podem receber multas administrativas de 3% da folha de salários, somando a outra multa, em caso de constatação de discriminação salarial na empresa. As ações para garantir que mulheres tenham o mesmo tratamento que os homens no ambiente profissional não estão restritas ao executivo. O judiciário também atua para garantir a igualdade de gênero, seja internamente com novas políticas de entrada e promoção das mulheres na magistratura ou em julgamentos de casos de discriminação. Foi o que aconteceu com a gerente de um banco privado no Pará. Ela conseguiu provar na justiça que recebia salário menor do que um colega com menos tempo de trabalho que exercia a mesma função. O TRT do Pará garantiu à trabalhadora o direito de receber toda a diferença salarial em relação ao colega, além de outras indenizações, como compensação pelo uso de carro próprio para exercício de suas funções. A pesquisadora Marilane Teixeira explica que a atuação da Justiça tem sido importante para mudar a posição da mulher no mercado de trabalho. A Justiça tem se dedicado muito a esse tema, né? Inclusive não só com protocolos, mas também com decisões importantes, com a constituição de grupos de trabalho, com escuta, com acompanhamento in loco. E nós preparamos para você uma reportagem especial que relembra as decisões emblemáticas do Supremo sobre os direitos das mulheres. Foram julgamentos que contribuíram para o combate à violência e discriminação contra a mulher e para a proteção e promoção da igualdade de gênero. A repórter Evne Araújo conta para a gente. Enfrentamento à violência doméstica, licença à mãe adotante, incentivo à candidatura de mulheres negras nas eleições.
O Supremo Tribunal Federal, como corte que protege as garantias previstas na lei máxima do país, tem tomado decisões ao longo dos anos para fortalecer a luta feminina por efetivação de direitos. A linha do tempo das decisões mais recentes do Supremo sobre direitos das mulheres começa em 2008. Na ocasião, o STF decidiu pela validade da Lei de Biossegurança que prevê pesquisas usando células tronco embrionárias. Em 2012, com o tema violência doméstica, além de declarar a Lei Maria da Penha constitucional, a Corte decidiu que o Ministério Público pode propor ação penal em caso de crimes contra a mulher, sem necessidade de representação da vítima. No mesmo ano, o plenário decidiu que a gestante tem liberdade para decidir se interrompe ou não a gravidez de um feto anencéfalo. Em 2014, os ministros garantiram às trabalhadoras intervalo de 15 minutos antes de elas começarem a fazer horas extras. E em 2016, decidiram que a licença maternidade deve ser igual para mães biológicas e adotantes. 2 anos depois, foi a vez de decidir sobre os direitos das mulheres nas eleições, com a obrigatoriedade da distribuição de recursos do fundo partidário para o financiamento de candidaturas femininas. E o direito de gestantes de remarcarem teste de aptidão física em concurso público, mesmo sem previsão em edital. Também com o tema maternidade, em 2019, o Supremo Tribunal Federal decidiu que grávidas não podem ter funções insalubres no trabalho. E em 2020, o STF considerou inconstitucional a exclusão de material didático sobre gênero e o ensino sobre diversidade na Política Nacional de Ensino. Mais uma vez, sobre eleições, o colegiado também determinou a aplicação de incentivos à candidatura de mulheres negras nos pleitos eleitorais, com cota para financiamento às candidatas. Já no ano passado, foi derrubado o uso da tese da legítima defesa da honra em crimes de feminicídio ou de agressão contra as mulheres. Todos os preconceitos que nós sofremos, a violência que leva à morte não é por um simples fato. Ser mulher no Brasil é algo muito, muito sério para ser levado a sério por cada um de nós brasileiros, mulheres e homens, como está sendo feito aqui. Bom, agora vamos repercutir mais direitos e garantias das mulheres. Ao meu lado, aqui no estúdio da TV Justiça, a presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB-DF, doutora Nildete Santana. Boa tarde, seja muito bem-vinda. Muito obrigada pela participação. Boa tarde, Rafa. Boa tarde a todos os que estão nos assistindo. Nós acompanhamos na reportagem da Evne esses avanços, né? Nos últimos 10 anos, na última década, né, tivemos muitas leis aprovadas, julgamentos no Supremo Tribunal Federal. Falta muita coisa ainda pela frente, mas quais são os principais desafios e avanços até aqui na sua avaliação? Nós temos muitos avanços, né, nas 2 últimas décadas, especialmente na última. Contudo, nós temos ainda um longo caminho pela frente. É necessário dizer que as normas não são suficientes se não houver uma mudança de pensamento, de perspectiva e de ação da própria sociedade. Porque, veja bem, Rafa, a Constituição já garante a igualdade entre homens e mulheres desde 1988. Essa mesma garantia de salários iguais também está, para trabalhos iguais, está assegurada na Constituição Federal. No entanto, tivemos que ter uma lei do ano passado, de 23, para que trouxesse outras perspectivas sobre a transparência na folha de pagamento dessas empresas. Por que é necessário tantas normas? Porque a principal norma não está sendo obedecida. A senhora tem como elencar quais são os principais eixos onde precisamos nos debruçar mais como sociedade ou poder judiciário ou implantar políticas públicas? Seria o quê? Educação, no que se refere à violência? Então, é preciso a união de todos esses entes, né? O poder público, legislativo, executivo, judiciário, da própria sociedade, da educação. É fundamental a educação na escola de base, educação sexual, para que as pessoas se conheçam seus direitos. Recentemente, saiu uma pesquisa do Senado dizendo que apenas 20% das mulheres acreditam que conhecem a Lei Maria da Penha.
Veja a que distância nós estamos de toda a sociedade. Doutora Nildete, quais são os principais... A falta de conhecimento é o quê? Eles não conhecem as medidas protetivas? A senhora citou essa pesquisa, fiquei curiosa. Eles não conhecem elas não conhecem essencialmente como buscar seu direito. Então, ela pode buscar o direito na DEAN, na Delegacia da Mulher. Fato é que, geralmente, a DEAN só tem em grandes centros, né? Nas pequenas cidades, que nós temos mais de 600 municípios no Brasil, não tem delegacia especializada. Mas ela pode buscar também seu direito através do número 180, na Defensoria Pública, no próprio Ministério Público. Pode buscar apoio na sua família, junto ao sindicato, junto às organizações que sustentam aquela comunidade, que é uma associação de moradores, por exemplo. Então, é importante que a mulher busque seu direito, porque muitas vezes sequer o cidadão conhece que possui aquele direito. Então, é um conjunto de fatores que faz com que, infelizmente, a lei não tenha a efetividade que nós gostaríamos que tivesse e que é necessário que tenha. Quer dizer, a falta de informação acaba sendo um gargalo também, porque nós temos inúmeras leis que sequer são conhecidas. Me recordo agora da amamentação. As mulheres podem, sim, devem amamentar os seus filhos, mas esse simples ato, amamentar o filho, é visto por muitas pessoas como uma situação ali esquisita, ou a mulher sofre ali um constrangimento, né, doutora? Mas isso também tem lei? É verdade. Tem normas próprias para isso, que protegem a mulher e que protegem a maternidade, né? Nós fazemos com que a humanidade não seja extinta, que é justamente gerar outros seres humanos. E muitas vezes as pessoas não têm conhecimento disso. Mas é importante que as mulheres exerçam o seu direito, ela tem direito, sim, de amamentar e que isso não seja visto como uma vergonha. É um ato extremamente natural, né? Veio da natureza, da criação divina, para quem acredita. Então, é algo que pode ser feito, sim, pode ser praticado. E a sociedade deve cada dia mais respeitar esse direito, porque isso faz bem para a mãe e para aquele bebê que precisa ser alimentado naquele momento. A gente não precisa se esconder para amamentar uma criança, às vezes não consegue amamentar, a criança está chorando, por conta de um detalhe que já é assegurado em norma. Doutora, a ocupação de espaços no mercado de trabalho também é algo que a gente precisa avançar, precisamos avançar em tantas outras áreas, né? Mas a senhora bem ponderou a participação da sociedade, que é muito importante. Quando a senhora fala participação, o que é adesão, essa reflexão para a sociedade perceber o quanto isso é importante? É adesão, é reflexão, porque quando eu digo a sociedade, nós somos a sociedade, os empresários são a sociedade, o poder judiciário é a sociedade, as próprias redes de comunicação fazem parte da sociedade. Então, na OAB, por exemplo, nós aprovamos a paridade de gênero. Então, nós temos hoje metade do conselho de homens, metade de mulheres, inclusive com cota para as mulheres negras e homens negros, que são a principal vertente da população que mais sofre com esse preconceito e com essa ausência de inserção no mercado de trabalho, com um salário digno, com participação nos centros de poder e decisão. Então, tudo isso é importante para que a gente alcance, de fato, a igualdade e a equidade entre os sexos. E essa igualdade, Rafa, ela beneficia não somente as mulheres, mas ela beneficia toda a sociedade, os filhos, os mais velhos, os mais novos. Já existem diversas pesquisas da ONU falando sobre isso, que há um prejuízo porque a mulher sofre violência doméstica, há um prejuízo da sociedade porque a mulher não pode, muitas vezes, por conta de todas essas limitações, produzir sua própria riqueza, ganhar mais dinheiro, gerar riqueza. E como diz Angela Davis, quando uma mulher se mexe, quando uma mulher negra se mexe, ela mexe toda a sociedade, ela leva junto a família, os filhos e diversos outros parentes. E eu, parafraseando a Angela Davis, eu digo que isso ocorre com todas as outras mulheres também. Perfeito, perfeita reflexão para a gente finalizar essa entrevista. Parabéns à senhora e a todas as mulheres que nos acompanham pelo nosso dia, né? Um dia de reflexão, de luta e que a gente tenha vitórias daqui para frente cada vez mais. Muito obrigada, viu? Obrigada, Rafa, pela participação e aproveito para dizer que hoje à noite, às 19 horas, nós teremos o lançamento do Observatório das Múltiplas Violências de Violência contra a Mulher, lá na OABDF, às 19 horas. É um evento aberto ao público, convido todos vocês. Obrigada. Fica a dica para quem mora em Brasília. Muito obrigada, até a próxima, boa tarde. A seguir, Justiça Federal decide que ocupantes de cargos em comissão podem ser exonerados durante licença médica. Os detalhes em instantes, voltamos já.
Ocupantes de cargos em comissão podem ser exonerados durante licença médica. Esse posicionamento é do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. E quem traz mais informações para a gente agora é Fátima Ochoa. Um servidor público no Distrito Federal pretendia ser readmitido na função comissionada, da qual foi dispensado enquanto estava de licença para tratamento de saúde. Só que a segunda turma do TRF1 negou o pedido. O relator juiz federal convocado, Regis de Souza Araújo, destacou que, embora o servidor tenha direito à preservação da remuneração, conforme a Lei 8.112 de 1990, os atos de designação e dispensa de função comissionada são discricionários, fazendo com que a dispensa possa ser levada a efeito a qualquer tempo por critérios de conveniência e oportunidade da administração, inclusive quando o servidor estiver afastado das atividades para tratar da própria saúde. Novos juízes substitutos do Poder Judiciário de Mato Grosso estão sendo preparados para o exercício da função. Em uma semana do curso de formação inicial, eles tiveram aulas teóricas sobre diversos temas, entre eles direitos dos povos indígenas e contratos agrários. Acompanhe na reportagem de Fernanda Fernandes. Se tem duas características fortes de Mato Grosso, são o agronegócio, já que o estado é o maior produtor de grãos do país, e a população indígena. São cerca de 116.500 originários que vivem em pelo menos 55 cidades mato-grossenses, especialmente na região norte. Assuntos que foram tratados em mais uma aula do curso oficial de formação inicial dos 5 novos magistrados de Mato Grosso, ofertado pela Escola Superior da Magistratura. A abordagem da diretora da escola, a desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, foi direitos dos povos indígenas e noções de contratos agrários. Nós temos 43 nações indígenas no nosso estado, né? Mais de 300 línguas, né, no nosso país, e muitas aqui. Então, a questão indígena tem que ser conversada, né, discutida. Os juízes vão julgar crimes praticados por índio ou crimes praticados contra índio. O nosso setor agrícola e pecuário muito poderoso, né? O PIB do país hoje, ele é bom por nossa causa. O 20% do nosso PIB é daqui do agronegócio. Isso não é qualquer coisa, isso tem que ser dado importância, né? Nós temos que levar em consideração tudo isso nas nossas decisões. Além desse tema, a turma também teve aulas agora no fim de fevereiro sobre o regimento interno e os sistemas operacionalizados pelo TJ, a Vara da Infância e Juventude e o juiz na condução da audiência de família. A intenção da SMAGES, em parceria com a ENFAM, em oferecer um conteúdo programático amplo, atual e baseado na realidade na qual eles estarão inseridos, é prepará-los da melhor forma possível para quando eles assumirem definitivamente as comarcas para onde forem designados. Apesar de ter uma carga teórica muito importante, a vivência dos professores, dos desembargadores que frequentam o curso é de extrema necessidade para a gente chegar na comarca mais preparados para ambientar, para poder servir a comunidade, que esse é o papel do juiz e do Poder Judiciário. Nessa quinta-feira, teve lançamento na Biblioteca do Supremo Tribunal Federal. O livro Ensaios sobre Direito Constitucional, Processo Civil e Direito Civil. Uma homenagem ao professor José Manuel de Arruda Alvim, que morreu em 2021. O ministro Gilmar Mendes é um dos organizadores da obra. A repórter Amanda Mustafa acompanhou o evento. O livro celebra a vida e a obra de José Manuel de Arruda Alvim, jurista brasileiro conhecido como um dos maiores processualistas do país. A presente obra vem em boa hora, em justa hora, não só porque serve de contribuição intelectual a estudantes e profissionais do direito, como ainda porque evidencia a saudade que todos nós sentimos deste grande homem, José Manuel de Arruda Alvim. A comunidade jurídica agora tem ao seu dispor livro em que reunidas reflexões derivadas do pensamento desse jurista modelar, cujos ensinamentos certamente continuarão iluminando gerações e gerações de estudiosos devotados ao direito.
A obra reúne uma coletânea de trabalhos de direito constitucional, direito processual civil e aborda temas de direito comparado, escritos principalmente por autores estrangeiros convidados. O prefácio é assinado pela filha de Arruda Alvim, Tereza, que é professora e doutora em direito. O trabalho acabou ficando extremamente rico, né? Porque só foram convidados realmente autores de primeira grandeza. Os temas são excelentes, os artigos são de primeiríssimo nível, é uma coletânea muito rica e muito variada. O lançamento atraiu admiradores de José Manuel de Arruda Alvim e foi prestigiado por diversas autoridades, ministros da Suprema Corte e do Superior Tribunal de Justiça. O ministro Luiz Fux falou sobre a importância de Arruda Alvim. O professor Arruda Alvim tinha uma característica muito pouco vista em homens que têm uma cultura fulgurante. Ele não vociferava seus valores culturais, advertia oposições de opinião, nos deu muita força na época do Código de Processo Civil, das viagens que fizemos para convencer a comunidade jurídica, e ele atingiu, assim, inúmeras gerações, tanto que, na verdade, é um professor de ontem, de hoje e de sempre. Hoje ficamos por aqui. Boa tarde, ótimo fim de semana. Tchau, tchau.